vivendo num ritmo diferente que sei lá, meus pais, seus pais viveram, Sim. né? Você é pessimista ou otimista com aprender a lidar com as circunstâncias de hoje? É sempre bom a gente analisar as coisas historicamente falando. A gente tem uma mania de supervalorizar nosso tempo histórico. Talvez no futuro as pessoas olhem para esse passado aqui da gente e seja uma nota no Wikipedia. E a gente tá aqui achando que o mundo tá acabando. A gente dá... É muito mais louco do que... Eu acredito, historicamente, que a humanidade é muito capaz de se reinventar e aprender com os próprios erros. Você veja, a gente, quando finalmente manejou mais apropriadamente a energia nuclear, explodiu Hiroshima e Nagasaki. E logo depois, criou-se protocolos de combate a isso. E até hoje, nunca mais a gente não teve uma guerra nuclear. Até porque tem, né, a destruição mútua assegurada. Se alguém detonar, todo mundo vai junto. Mas aí a gente tá controlando. E essa energia nuclear que matou centenas de milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, anualmente salva milhões de vidas, que vai desde a radiografia que você faz e prevê que você tá com uma doença, à radioterapia que mata o tumor cancerígeno. Ou seja, a gente aprendeu. Pra mim, o que a gente tá vendo hoje com redes sociais, internet e IA é meio uma bomba nuclear. Tá muita gente morrendo, literalmente morrendo, por causa disso. Mas em algum momento, nossa capacidade de correção histórica e social, por instinto de sobrevivência, vai operar. E a gente vai corrigir e transformar isso em algo muito mais útil do que nefasto. O que pra gente é mais... Por isso eu sou esperançoso nesse sentido. Analisando historicamente, tá? Se fosse só hoje, eu dizia... Corre e vê que isso se salva. Analisando do ponto de vista de essa velocidade que tá... Vamos imaginar o seguinte. Existe uma coisa que a gente chama de platô de adaptação. Tipo assim, você vem aqui, tem uma mudança de um paradigma científico, uma descoberta, alguma coisa. Criou aquele novo, aí você tem uma subida íngreme, a sociedade querendo criar o novo, tal. Aí criou a máquina a vapor, tal. Aí, décadas, máquina a vapor. Platô de adaptação. Certo? Energia elétrica. Platô de adaptação. O que foi acontecendo é que esse batente em que o novo vinha e eu tinha que me adaptar foi diminuindo. Foi diminuindo. E hoje não tem batente. É uma ladeira íngreme subindo com a velocidade enlouquecida. E você, hoje em dia, se você entrar para acompanhar a IA, você surta de acompanhar as IAs que se inventam todo dia. Chega um momento que você fala, cara... Eu não vou nem preocupar mais. Eu não vou mais nem salvar esse post. Salve esse post aqui de como você usar o chat. O meu Instagram é sacanagem do tanto de coisa que você já foi em alguma coisa que salvou? Não, cara. Nem eu, ódio cara, da porra, porque eu tenho ódio de mim. Mas porque eu não salvo mesmo. Eu salvo, mas eu não vejo. Sabe o que eu faço? Cara, eu não vou salvar não. Sabe? Porque eu nunca fui ver de novo. Porque inclusive que eu salvar agora, mesmo o cara vai dizer, não faça o que eu falei ontem, porque mudou. É verdade. Então o que eu preciso? O que não mudou? O que não mudou? O ser humano que estava numa biga na Roma Antiga ou num drone hoje é o mesmo. Ele tem necessidade... É a mesma máquina. Necessidade de amor, de pertencimento, de afeto, de sentido. A gente pode mudar o que nos cerca, mas não quem somos por dentro. Isso vai continuar existindo. E esses seres humanos, eles podem estar enganados achando que dominar a IA ou as tecnologias vai tirar o vazio ou vai eximi-los de uma tarefa de se desenvolver, de ganhar consciência, de mostrar por que vieram, de contribuir com a humanidade. Então, assim, quando a gente olha para esse momento, o que eu sinto é o nível de distração aumentou gigantemente. Só comparar, por exemplo, a gente que tinha que esperar a música com a fita cassete, apertando o rec play até passar a danada da música, lembrar o início da música para não perder e rezar pro locutor dizer você está ouvindo no meio da música, e ter uma fita cassete que a gente dava muito valor, e hoje tem um monte de playlist que a gente nunca escutou a última música que a gente botou nessa playlist. Pior, a gente vai num show, em vez de curtir a porra do show, tu filma a porra do show inteiro e não vê depois. Eu não filmo, eu curto. Agora eu faço isso, cara. Eu vou olhar. Cara, essa experiência tem que ser vista. Eu tenho que viver. Eu fui ver Marisa Monte, eu choro, né? Vendo aquela mulher cantar. Pronto, eu quero só ver isso, esse sorriso no palco. Essa luz que chega quando ela entra. Eu quero curtir isso aqui. Tanto que eu não faço stories, né? Muita gente pergunta, por que você não faz stories? É uma estratégia de saúde mental. Então, eu respondo isso também, os caras ficam putos. Mas aí eu tento fazer uns mais suaves. Suave, é. Mas é isso. Mas você veja essa velocidade de transformação, essa coisa de que eu não dou conta de tudo isso, implica dizer que eu tenho que fazer algumas escolhas, que eu chamo de curadoria da vida.
Quando no auge da pandemia, um dia eu cheguei em casa, que vi todos os sapatos lá de fora, eu pensei, será que só são os sapatos que tem que ficar fora da minha casa? Eu acho que tem um monte de gente que eu não quero mais que venha na minha casa. Caralho. Salto lógico brabo. Foi. Porque a gente deixa os sapatos fora porque eles trazem contaminação. É verdade. E quantas pessoas não são contagiosas no nosso sentido? Porque tem pessoas que são bons contágios. Tem pessoas que não são. Tem pessoas que você não pode romper, porque elas fazem parte de um ciclo íntimo que você tem que tolerar, porque família é como TV por assinatura. Tem um outro canal que você não gosta, mas faz parte do pacote, né? Mas tem pessoas que você realmente tem o direito de dizer, cara, não cabe mais. E aí eu fui e extrapolei. Não é só quantas pessoas não cabem mais na minha casa. É quantas pessoas ou situações ou coisas não cabem mais na minha casa íntima interna. Quantas notícias só me trazem sentimento ruim? Quantas pessoas que eu sigo apenas me trazem coisas ruins? Então eu tenho que ter a capacidade de fazer uma curadoria, uma seleção do que é importante, porque já quando dou conta de tudo, eu tenho que selecionar o que é importante para mim, o que eu vou dar conta e o que significa para mim. Se alguém fazer exposição de Picasso, ele vai pegar os 40 melhores quadros e vai andar pelo mundo. Quais são os meus 40 melhores quadros, as minhas melhores fotografias? Aí isso vai para pessoas, e aí isso vai para... Então eu comecei a pensar, então tá, eu chego em São Paulo e não faço um stories, por quê? Porque muita gente, vamos almoçar. Eu quero só chegar em São Paulo, eu quero, Igor, tá livre hoje, vamos tomar um café, cara? Vamos explodir aquele papo que ninguém tá filmando? Quer ser o dono da escolha, né? O dono da escolha, sabe? Aí você vai fazendo com mais leveza, aí você vai encontrando mais leveza, e aí é engraçado porque a vida vai te levando para as pessoas assim, e eu brinco muito com meus amigos, né? Que eu digo, gente, para mudar o mundo, nós não precisamos de muita gente elevando o nível de consciência. Porque as mudanças históricas não aconteceram porque a massa acordou, mas porque um núcleo de pessoas acordou e influenciou a massa para um outro lugar. Assim aconteceu com todas as evoluções do passado, a francesa, o surgimento da democracia, do que a gente conhece. Então quais pessoas eu posso impactar para fazer isso acontecer? Aí eu sempre brinco o seguinte, se o crime organizado só tem uma solução, organizemos o bem. Organizemos o bem. Para que a gente possa estar unidos em prol do processo que eu chamo de elevação de consciência. Porque eu sei que muita gente que está ouvindo esse episódio vai dizer, cara, isso me tocou, essa frase me tocou, isso me ajudou, eu quero ouvir isso. E é isso que a gente está aqui querendo fazer. A gente quer que, de fato, alguém que esteja agora assistindo ao vivo ou que vá assistir esse episódio depois, de uma madrugada angustiada, e bateu o episódio lá, que ela saia dessa angústia, que ela tenha esperança, que ela perceba que ela tem um trabalho que ela tem que realizar dentro dela, intransferível de ganhar consciência, que ela tem que sair desse lugar, que ela não pode terceirizar nem ao líder espiritual dela, porque ele pode usar isso contra ela. Bom, você que anda bastante com a Lúcia Helena, eu lembro que tem uma coisa que ela me falou e aí eu fico repetindo pros outros. Que na verdade quem falou foi o Platão, que é o lance de, pô, tu não consegue dar... Uma mulher não consegue dar luz sem estar grávida. A mãe de Platão disse pra ele, né? E isso é uma parada que isso, de certa forma, me clareou um pouco no que eu tava querendo fazer. Porque teve um momento, cara, que eu ficava assim, porra, eu tô falando essa porra e o cara não tá entendendo, cara. Não tava grávida, né, cara? Caralho, maluco, que porra é? Não é possível. Não, já falei, pô. Já falei. Vou falar de novo. Não sei o quê. Aí que tu vai entender. Que porra. O cara ele nem tá pronto pra ouvir o que tá falando, cara. O cara ele tá correndo atrás do rabo, porra. Tá nesse nível de consciência. A gente tem que olhar e respeitar e dizer assim, cara, um dia eu tava aí. Não posso ficar só chutando esse cachorro morto, não. No dia que ele estiver acordado, eu tenho que sinalizar, ó. No dia que você estiver acordado, eu tô aqui. Eu lembro que uma vez eu tava no consultório, chegou uma mulher umas 5 da tarde numa sexta-feira. E aí, quando o paciente chega a primeira vez, você faz 2 perguntas clássicas. Que dor te trouxe até aqui? E quem te indicou? Porque pode ser um outro profissional de saúde com quem você tem que conversar. Ela falou, quem me indicou foi meu filho. Quem é seu filho? Foi um aluno seu na universidade há 10 anos atrás. Então, quando a senhora apresentou esse sintoma, ele falou, vá para o professor Rossandro. Não, é porque você foi professor dele, ele era alcoólatra. E teve uma aula sua que depois dessa aula, ele disse, depois dessa aula de hoje eu nunca mais bebo. E nunca mais bebeu. Eu lembro que eu olhei pra ele e fiz assim, pergunte a ele o que eu disse. Porque eu não sei o que eu falei. E aí ela saiu e eu fiquei pensando, né? Poxa, o que isso significa? Porque eu sempre gosto de refletir, né?
Porque como é que eu posso levar isso que eu vivi aqui, que me tocou tanto para as pessoas? E eu pensei, cara, não foi o que eu disse apenas. Foi o que eu disse e em que ponto ele estava quando eu disse o que eu disse. Eu lembrei da parábola do semeador que saiu a semear. Que do ponto de vista agrícola é sem sentido. Porque qualquer pessoa, até eu e você que não tem uma roça, sabe que não se joga sementes em pedras. Que não se joga sementes em espinhos. Nem numa terra fofa como na praia de Copacabana. E só 25% das sementes foram jogadas numa terra fértil. E talvez, e claro, a gente sabe que todos os textos, não é diferente com a Bíblia, tem muitos níveis de leitura. Eu pensei, então não é sobre a terra, é sobre a semente. A semente do conhecimento, ela é imorredora. Mesmo o cachorro louco que estava correndo atrás do rabo, eu vou insistir em falar com ele. Ele vai ficar, mas ele tá ali. Um dia, quando ele parar, ele vai lembrar o que eu falei. Então, aquele aluno que estava na turma do fundão e que continuou bebendo, eu continuei falando. Um dia, aquele terreno pedregoso, ele vai sofrer. As pedras vão ser trituradas pela vida e pelas escolhas infelizes que a pessoa fez. E nesse dia ele vai chorar. As pedras que vão virar pó vão virar terra. E o choro vai umidificar esse solo. E a semente que você e eu lançou, e todos lançamos uns aos outros, vai estar lá esperando germinar. Então, mesmo pro cachorro louco, a gente tá falando. A gente tá falando porque mesmo a pessoa que tá na academia malhando uma hora dessa, ou vai ouvir, eu queria um episódio sobre como ganhar dinheiro e tal. Ela vai ouvir em algum momento, quando a dor chegar, ela, agora eu entendo o que aquele cara falou naquele dia. Igual quando a nossa mãe e o nosso pai diz coisas que a gente só entende quando se torna pai e mãe. É verdade. Porque não é só a dor que o poeta cearense falou, né? Que é: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Belchior disse isso. Mas e se também não for sua dor? Minha alegria é perceber que hoje eu entendo o que faziam os nossos pais. E aí eu saio desse lugar, vou adquirir nível de consciência. Só que o que eu percebo hoje é que uma outra dificuldade do nível de consciência para esse ficar nesse cachorro louco, é a pressa que as pessoas têm de resultados. Elas não querem esperar o tempo. Tem coisa que acontece rápido? Acontece, mas não é pra todo mundo. Vê se você tá falando do que eu tô pensando aqui, ó. Teve algumas coisas na minha vida que eu queria muito, muito. E eu corri atrás delas com tudo que eu tinha. E rolou. E eu consegui. Mas, sabe, não teve o efeito esperado, não aconteceu do jeito que eu estava imaginando. No fim, cheguei a pensar que uma coisa ou outra não era bem aquilo que eu queria. Agora, teve umas outras coisas que foram de uma forma mais não é descontrolada, nem desregulada, é de uma forma mais relaxada. É que eu não queria usar a palavra foram mais no flow, tá? As coisas foram mais suaves. Eu queria, mas eu vou estar pronto para quando vier, entendeu? Eu não vou com tanta vontade ou tanta força atrás disso daí. Eu vou deixar rolar e eu vou estar pronto. Essas foram as melhores coisas, cara. E eu podia dar um exemplo fácil aqui do carro que eu tô dirigindo agora, que é um carro que eu tô namorando ele há 1 ano. E aí outro dia apareceu um amigo falando que tava com um carro desse aí, não sei o que, ainda me vendeu com desconto, fiquei felizão. Pô, dá pra falar melhor de como foi pra a construção da minha relação com a minha esposa, por exemplo, entendeu? Que o grande segredo, no fim das contas, tem alguns, né? Mas eu acho que o maior de todos cara, a gente não tava tentando encher o saco um do outro, tá? Já é um grande benefício. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que a gente sabe o espaço um do outro, entendeu? E a falta do controle nessa...